Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, Deus é fiel. Vamos glorificar a Deus pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus, né? O Senhor está conosco, o Senhor está cuidando da nossa vida. Vamos nos alegrar em Deus em nome de Jesus. Irmãos, vamos hoje ler aqui Êxodo 33, 12, texto base, né? 33, 12 até o 17. Eu vou ler o 12, o 14, 15, 16, 17. Aí depois, Salmo 127, versículo 1 e 2, João 14, 16, 17, 26, 27. Tá bom? Vamos lá? Texto base já está no primeiro aqui. Ó, Moisés argumentou diante de Yahvé, diante de Deus, né? Yahvé. Tu me disseste, faze subir, tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontrasse graça aos meus olhos. Presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Antes de mais nada, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Consagre aí o seu dia na presença do Senhor, entregue as coisas na mão de Deus, deixe que Deus tome conta, consagre o seu dia na presença do Senhor em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui no que Deus está falando com Moisés. Moisés está falando com Deus e nós precisamos trazer isso para a nossa vida, irmãos. Moisés, ele pergunta assim, ó, Moisés argumentou diante de Yahvé, tu me disseste, faz subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Irmão, olha só, o Moisés recebeu ali a missão de Deus de levar o povo, tirar o povo, libertar o povo, ir lá e tal, e Deus tá ali com eles. Só que presta bem atenção. Moisés já tinha visto tanta coisa, né? Na nossa humilde, né? Na nossa humilde pessoas, né? Que nós somos, nós temos visto tanta coisa de Deus, não é verdade? Claro que não se compara com o que Moisés já viveu e viu, não é verdade? Mas presta bem atenção. O que ele está falando aqui? Ó, você falou, ele fala com Deus, né? Ó Deus, tu me disseste, faz subir a esse fogo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Irmão, presta bem atenção. Moisés entende que tudo aquilo precisa da presença de Deus. Presta bem atenção no que você vai fazer em nome de Jesus. Se não tiver, a gente vai entender o contexto aqui. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver a direção do Senhor, não adianta eu ir, não adianta você continuar. Vamos lendo cada contexto, cada texto aqui, vai trazendo mais uma abertura da nossa mente, ó. Versículo 14. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés, se não vires tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço pelo teu nome. Você está entendendo aqui o argumento de Moisés? Irmão, presta bem atenção. Mais uma vez nós precisamos entender, e eu quero trazer para nós isso aqui. Peça a presença de Deus naquilo que você vai fazer. Se não tiver a presença de Deus, não adianta ir, não adianta arredar o pé da onde você está, em nome de Jesus. Isso quer dizer o quê? Deus nos dá um projeto? Dá. Deus nos dá a direção? Dá.
Só que eu preciso da presença de Deus, querido. Não vai se não tiver a presença de Deus, em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção. Diante de cada situação, não vai. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver a direção do Senhor, não arreda o pé daí, em nome de Jesus. Ah, mas eu estou fazendo tal coisa, eu estou vendo aqui que está tudo bom, está tudo maravilha. Pede a presença de Deus, querido. Não vai ser a presença de Deus, não. Ó, quem é o Moisés? O Moisés, a história do Moisés libertou o povo, né? O povo de Israel e tudo mais. Irmãos, ele não tinha visto e vivido tanta coisa com Deus. Ó, Deus fala, Deus aparece para ele lá na sarça, aí fala para ele e tal. Olha, Deus tinha feito tanta coisa. E tanta coisa, ainda mais ia continuar, né, a partir desse texto aqui, mas ele queria a presença de Deus, irmão. Lute para ter a presença de Deus. Presta bem atenção. Você está num lugar, vamos trazer para a nossa esfera. Lembrando que nós ouvimos ontem, né? Nós precisamos enxergar as coisas na visão de Deus. Então vamos trazer aqui alguma coisa para nossa realidade, diminuir um pouquinho aqui o nosso entendimento, para que diminuir o raciocínio aqui, ó. Presta atenção, vamos lá. Ó, vamos supor, você está num lugar e lá naquele lugar tem uma pessoa e aquela pessoa tem muita influência naquele lugar. E aí ela fala assim, ó, fulano, vai lá e tal, e faz assim, assim, assado. Mais ou menos assim, você tem um combinado com alguém, né? Aí você fala assim, ô fulano, eu ir lá? Não dá não. Você tem que ir comigo. Eu não conheço ninguém lá, eu não sei como é que funciona as coisas lá. Aí ele fala assim, ó, então eu vou com você. Tá, então você fique sossegado que eu vou te mostrar o caminho. Faz de conta que não tinha Waze, não tinha aplicativo de mapa nenhum. Eu falo, não, eu sei onde é, eu sei como é que faz, eu sei todos os lugares onde tem que passar e tal direitinho, como é que é o caminho. Eu vou com você, fique em paz. Tá vendo? Você não ficou tranquilo? Porque uma pessoa já passou por alguma situação e sabe aquilo, agora traz isso para sua vida, lembrando de Deus. Pensa em tudo aquilo que você vai fazer, que se Deus não tivesse comigo e com você, não seria nada. Irmão, nós precisamos da presença de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Ah, mas é uma coisa simples. O que tem você falar, Deus? Me ajuda nesse negócio aqui, Senhor. É uma coisinha simples que eu vou fazer aqui, mas eu quero a tua presença. Irmão, a presença de Deus vai mudar toda a nossa vida, toda a nossa história, em nome de Jesus. Então, lute, se esforce para ter a presença de Deus. Não tenha a presença de Deus, não vai. Olha só. Então declarou Yahvé, replicou Moisés, se não, ó, Deus responde para ele no 14, que vai com ele, para dar descanso. Irmão, presta bem atenção. Se não tiver a presença de Deus, nós não temos descanso. Presta bem atenção. Tem coisa que nós vamos fazer que vai gerar um cansaço físico, alguma coisa ali e tal, e isso e aquilo, sim. Mas tem coisa que eu preciso entender que é a direção de Deus que vai me fazer caminhar, é a direção do Senhor, as coisas de Deus, diante de cada situação. Se não tiver a presença de Deus, não adianta nós arredarmos o nosso pé. O que Moisés está falando ali com Deus? Ô Deus, aí replicou Moisés, se não vires tu mesmo, não nos faça sair daqui. Aí por que se o senhor não for com a gente, não faz sair daqui. Aí ele fala, como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo dos demais povos sobre a face da terra? Irmão, aí Deus fala que vai com ele porque achou graça. O que eu preciso entender, querido? O que faz diferença entre nós e qualquer outra pessoa é a presença de Deus. A gente não é nada, 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 nada. Põe uma coisa na sua cabeça, você não é nada. Você acha que você é alguma coisa? Não. Você tem influência? Ah, tem, eu tenho uma influência aqui, bababá, mas não é nada. É um vaporzinho. Eu e você, um vaporzinho. O que faz diferença? É a presença de Deus. Se nós temos a presença de Deus, o que ele falou? Como nós podemos contar com o teu benefício?
porque se o Senhor vai conosco, é isso que faz a diferença de mim e que entre os demais povos, de mim e do teu povo, é o Senhor. Irmão, é Deus que faz as coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Coloque uma coisa na tua cabeça, se você não tem a presença de Deus, não vá, não prossiga, não siga diante dessas questões, pede a presença de Deus. Deus, pede a presença de Deus. Você lembra lá do Paulo? O Paulo não estava lá, o Espírito Santo não estava com ele não foi impedido de pregar num lugar, Deus não deu direção para ele ir para outro, por quê? Porque a presença de Deus nos acompanha, nos dá direção. Olha só, o Salmo 127, 1 e 2. Ó, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo que estes estão repousando. Você está entendendo que é a presença de Deus? Aí a pessoa tenta edificar a casa, não consegue porque não tem a presença de Deus. E por que Deus não está edificando? Por que ele não quer? Porque eu preciso buscar a presença de Deus, preciso pedir a presença. Deus, vai comigo, me acompanha aqui nesse negócio. Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, é uma coisa simples. Às vezes, irmãos, a gente até tem o recurso, seja ele de qual for o recurso. Às vezes nós temos o recurso, temos a condição e não sabemos como é que o negócio vai andar. Aí as coisas andam debaixo do cuidado, da graça de Deus. É a presença de Deus. Luta para ter a presença de Deus em nome de Jesus. Você lembra lá quando Saul ficou insistindo com muitas coisas e com rebelião contra Deus e tal, e aquela coisa toda, e depois a presença do Senhor não estava mais com ele, e ele ficou lá perturbado. Irmão, tem coisa na minha e na sua vida que não vai, olha, eu acho que eu sou a estrelinha que brilha mais lá no céu. Não, irmão, para com isso, a gente não é nada, não é nada. Põe uma coisa na tua cabeça, é a presença de Deus. Para de achar que isso aí aconteceu porque você tem uma amizade, tem uma influência. Não, é porque a presença de Deus movimentou as coisas, a presença de Deus faz a diferença na nossa vida e a presença de Deus. Então, luta para ter a presença de Deus. Mas como é que é isso? Presta bem atenção, vamos lá no João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Presta bem atenção. Tá com medo do quê? Tem a paz de Deus? Não vai ter medo. Tem a paz do Senhor diante de cada situação, não vai ter medo. O que ele falou? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Presta bem atenção, escuta aí o Espírito Santo, que é a presença de Deus, no nome de Jesus, e vai. Agora, se não tem a presença de Deus, não adianta ir, não adianta caminhar. O que eu preciso fazer? Eu estou ali, estou com o Espírito Santo, está conosco. Irmão, nós somos de Deus, Deus tem nos dado graça, nós temos vivido a graça e o cuidado do Senhor. Então vamos viver na presença do Senhor, no cuidado que Ele tem para a nossa vida. E diante de cada questão, diante de cada situação, o que eu preciso? Da presença de Deus. Você vai caminhar sem a presença de Deus? Vai caminhar sozinho? Você deixaria, por exemplo, uma criança pegar um ônibus, pegar um carro por aí sozinho? Não tem como. Não tem como. Eu e você precisamos da presença de Deus, senão gera problema, gera desafio, luta para ter a presença de Deus, em nome de Jesus. E como é que é isso? Muitas vezes nós estamos fazendo a coisa e achando que está tudo de qualquer... Não, tá tudo... Não,
Deus, não precisa da tua presença. Senhor, seja coisa simples, seja coisa grande, vai conosco, pede a presença de Deus em nome de Jesus, pede a direção do Senhor, clama para que, mas eu vi milagre, eu vi coisa acontecer, mas eu quero a presença. Moisés, um homem tão cheio de Deus, não é verdade? Que é um do, coisas, nem provar da morte, ele provou. Deus fala que ele morreu, ninguém achou o corpo, depois daquela história toda. Irmão, é, é, assim, viveu tanta coisa com Deus, Deus pegou ele para ele, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, lute para ter a presença de Deus. Nós podemos ter coisas, podemos ter amizade, podemos ter influência em alguma pequena coisa, que isso aqui é tudo passageiro, né? Mas pense nisso, lute para ter a presença de Deus. A diferença, quem faz a diferença na nossa vida é Deus. O que ele falou? Ó, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me? Quem poderia me distinguir, Deus? A mim e ao teu povo. Irmão, o que faz a diferença é Deus. Em nome de. Ó, tem um negócio é a presença de Deus. Então, lute para ter a presença verdadeira de Deus em nome de Jesus. Bora orar? Luta para ter a presença do Pai do céu, em nome de Jesus. Entenda, o Pai do céu vai conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, pela tua graça e a tua presença, pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Pai, há coisas que nós vamos fazer e realizar, Pai, coisas grandes, coisas pequenas, mas nós dependemos, Senhor, da tua presença, da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, se conosco diante de cada situação, abre, papai querido, o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus, para viver, Deus, a graça e a misericórdia da tua presença, Senhor. Se não é a tua presença, como nós vamos fazer? Se não é a tua presença, como nós vamos caminhar? Vem com a tua unção, teu poder e a tua misericórdia, estende as tuas mãos, Deus querido, Deus maravilhoso, e unge-nos com a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Abre a nossa mente para viver a tua presença, Pai. Abre a nossa mente para sentir, para perceber e crer também e andar pela fé com a tua presença, em nome de Jesus. Pai, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, Pai, de toda situação contrária. Pai, nós queremos a tua presença, a tua direção, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.